Pronto. Continuando a leitura do livro Mistagogia. Começar com a última frase, se não me engano, é de Padre Galeno. Faze o que fazes, ou seja, presta atenção no que fazes. Abeirei-me de Miramês por estar inquieto por uma pergunta e busquei entender. Por que os outros não encontram tantas dificuldades de se aprumarem ao sair do corpo, como o mesmo 111 em outras ocasiões? Miramês solícito respondeu com facilidade pelo domínio dos conhecimentos possuídos. Lancelin, tudo no mundo muda de feição e de lugar. As pessoas são constantes. O Sol e os planetas nunca permanecem nos mesmos lugares. As correntes magnéticas são variáveis. Igualmente, os meridianos da Terra são forças que circulam em muitas direções e a atração e a repulsão se deslocam, como por encanto, em sentidos diferentes. É por isso que cabe aí, nesse caso, a advertência de Jesus: orar e vigiar. Devemos estar sempre atentos com as mudanças e mudar também. Deste fato que você assistiu, se podemos entender muitos outros, e o aluno vigilante sabe se conduzir em todos eles. Parou um pouquinho e disse com dignidade: observando o corpo humano, verás como ele é inteligente. Não precisa, por exemplo, perguntar ao espírito quando recebe um corpo estranho na sua comunidade celular. Ele usa defesas que encontra ao seu alcance. Mesmo que possa sucumbir, não deixa de lutar vigorosamente. Assim deve ser a alma quando começa a descobrir a verdade, aquela que trabalha em busca da harmonia e sempre encontra a paz quem deseja aprender. Esforçando-te, o saber procurará teu coração. Pensei no que ouvi e fiquei pensando mais no que preciso aprender. 111 aprumou-se rapidamente e nós saímos volitando, sentindo as belezas da vida e ouvindo o que ela nos falava. Elisa? Oi? É interessante isso que o Miramês falou, porque muitas vezes, ainda mais quando a coisa toca esse ponto de religiosidade, né, de alguma característica pré-determinada ou fixada, as pessoas tendem a achar que aquilo é imutável. E aí ele coloca de uma forma muito bonita de que tudo no universo sofre uma transformação constante. A gente pode dizer que é mutante, né? Está sempre se transformando, se modificando. Quando ele diz que o Sol, a Terra, os meridianos nunca estão no mesmo lugar, né? É um lembrete, né, que a gente não pode ficar estagnado em regras ou conceitos, mesmo que extremamente sólidos, já estabelecidos, e achar que aquilo é eterno e imutável. Tudo se transforma, principalmente à medida que a gente vai ampliando o nosso campo visual, a nossa capacidade de entendimento das coisas. A gente estava falando sobre os aspectos natalinos, né? Como a tua visão disso já modificou, e mesmo assim, como você percebeu novas situações envolvendo características que eram comuns em natais passados, mas você já viu de forma diferente, já entendeu de forma diferente e já construiu aquilo tudo de forma diferente, mesmo que aparentemente focando nas mesmas coisas. Para quem está de fora sem prestar atenção, ou como se diz muito, não tem os olhos de ver, nem ouvidos de ouvir, pode achar que está tudo igual. Ah, enfeitou a casa igualzinha, fez as comidas iguaizinhas, mas no íntimo de quem está vivenciando de fato aquilo, tudo mudou, extremamente, assim, radicalmente. E isso é muito bonito. E a gente começar a entender isso,
que tudo pode se modificar e, partindo disso, tudo que a gente acha que está errado pode virar a coisa mais certa daqui para frente, é muito importante para cada um de nós. Excelente, Silvio. Continuando. Em pleno espaço, tive a ideia de observar o cordão fluídico que liga 111 ao corpo físico. Ele brilhava um pouco, circulando numa certa energia, mas como que pesada, e notava também a sua diminuição de volume pelo que avançávamos. Quando quis perguntar a Miramês o que estava vendo, ele adiantou-se para 111, dizendo com carinho: deixe as recordações para outra hora. O momento requer outras atitudes. Se não puder desfazer-te destas lembranças, voltarás para o teu corpo envolvido no magnetismo correspondente aos teus sentimentos. Aquele que desejar trabalhar conosco deve atender primeiro às necessidades do amor com Jesus Cristo. Não precisei perguntar, e 111 imediatamente modificou-se, porque notei a diferença que se fez no cordão de prata. A energia clareou, o brilho mudou, e ele volitava quase sem a ajuda da caravana desencarnada. Descemos suavemente em uma cidade quase na divisa dos dois países irmãos, adentramos a um pequeno hospital e fomos recebidos amavelmente por 2 benfeitores daquela casa. Atingimos um quarto onde se encontrava uma moça em desespero. Pessoas entravam e saíam, e notamos logo a existência de um obsessor terrível manipulando a mente do clínico e influenciando igualmente os pensamentos dos pais daquela criatura, que se encontrava no leito em estado de adiantada gravidez. Seria uma mãe solteira, e tudo indicava que o aborto era a solução, não para o estado de saúde da paciente, mas para o conforto moral dos genitores. Imediatamente, Miramês isolou os filetes fluídicos que partiam do espírito das sombras ao médico e aos pais da vítima. Depois olhou para Caena, e esta, junto com 111, do qual se servia como instrumento mediúnico, pôs as mãos na base do crânio da paciente. Esta começou a ficar inquieta no leito. O médico entrou no quarto e mandou ajeitar a futura mãe na posição que lhe facilitaria o trabalho nefasto. Mas quando ia começar o trabalho idealizado pelas trevas, Miramês emitiu um pensamento em sua cabeça e lhe disse com energia: já verificaste a pressão da paciente. Se há poucos minutos estava tudo bem, tudo pode mudar de momento a momento. Essa é a lei. Ele ouviu claramente como o benfeitor queria, pegou o aparelho de medição, ajeitou-o no braço da moça, enganchou o outro lado aos ouvidos para auscultar o coração e assustou-se, concluindo: não podemos fazer nada hoje. Está com a pressão arterial elevadíssima, pode morrer neste parto forçado. Desfez-se dos equipamentos e mudou os medicamentos. Saindo apressado, foi interrompido pela família no corredor, mas foi dizendo antes de ouvir: hoje não é possível, pensemos nisso depois. O pai ficou furioso pela quantia que pagara, porém a mãe saiu da faixa das sombras e disse: fulano, antes a vida do que a morte. Deixa que a nossa filha tenha criança. Piores embaraços já passamos na vida. Se esta é a vontade de Deus, que se cumpra o que está determinado por ele. O marido, irritado e ao mesmo tempo admirado pela mudança da companheira e pela autoridade com que sua esposa falara, acalmou os nervos e o ambiente foi criado pela defesa de uma vida. No mesmo instante, percebi que quem estivera soprando aos ouvidos da mãe da paciente fora Fernando. Gostei, abraçando-o com ternura. Admirei-me como o trabalho fora feito por sintonia, sem que eu notasse combinação antecipada de alguém nesta sutil operação de valores. Celes e Abílio estavam vigiando o apartamento.
E Padre Galeno aproveitava a oportunidade para conversar com uma das enfermeiras desencarnadas que estavam trabalhando na Casa de Saúde, antigas irmãs de caridade da região. Oi, Elisa. Diga. A gente acabou de conversar sobre mudanças, né, dessa constante transformação, e essa questão do aborto é muito interessante analisar por esse aspecto. Essa coisa do aborto, como aí fala, é um livro mais antigo, né? Provavelmente surgiu justamente pela preocupação dos envolvidos em dar satisfação à sociedade. Né? Quem tinha mais dinheiro mandava as filhas grávidas para o exterior para ter o filho longe, depois não via como se livrar da criança. Mas o que não podia acontecer era a sociedade perceber que aquela mulher solteira na época tinha cometido, né, um desatino e estava grávida. Esse é o grande motivo, né, que é ego, vaidade, né, interesse pessoal, que antigamente não era da menina em si que tinha engravidado, mas era muito mais a família preocupada com o que a sociedade ia dizer. E hoje em dia a coisa foi mudando, então, desse ponto de vista de ser uma atividade nefasta, ela se mantém viva e defendida, mas os valores mudaram. Uma coisa interessante, antigamente era por vergonha, agora é por afronta. Eu sou dona do meu corpo, ninguém diz o que eu tenho que fazer ou não. Então eu quero abortar, eu quero ter esse direito. E aí a gente entra numa discussão que fica muito confusa e complicada, né? De deveres e direitos, né? Eu tenho direito sobre o meu corpo? Tenho. Eu tenho direito sobre qualquer coisa que vai influenciar minha vida? Tenho. Mas será que eu estou pensando nas consequências que isso gera para mim e para os envolvidos? Então, não estou querendo ser puritano, nada disso não, mas essa questão do aborto é extremamente complicada e ainda, em termos de humanidade, muito mal administrada, porque se defende um direito adquirido da pessoa que engravida e decidir se vai ter ou não um filho, porque o corpo é dela. Mas se esquece de todos esses nuances que envolvem esse processo de reencarnação, a espiritualidade ao redor, o espírito, as ligações entre o espírito que poderia encarnar e quem está recebendo essa oportunidade de ser o meio de reencarne. Então, é muito complicado, que a gente não pode cair nem numa religiosidade hipócrita e nem numa defesa incondicional dos direitos e deveres individuais. Mas, assim, a situação permanece, mas o motivo pelo qual ela é feita se modificou. Como muitas das situações em que a gente sofre influência, ou pode chamar ataque, vão se modificando. Antigamente existia mais uma forma de ataque direto, mais beligerante, a coisa foi ficando mais sutil, mais insidiosa. Então, em vez de eu chegar para você e dizer para não fazer alguma coisa que eu não quero, eu começo a te distrair, te mostrando uma coisa que você gosta de fazer e vai desviar o teu foco, e você vai acabar se esquecendo a direção que você estava indo, porque tem uma coisa que seja boa, seja ruim, mas que desviou o teu foco, e assim eu consigo o meu intento também. E tudo isso vem acontecendo com a gente no decorrer da nossa caminhada, e o que mostra que a gente ainda tem muito que pensar, de refletir, e muito até para discutir e aprender, não só sobre o aborto especificamente, mas sobre várias situações que a gente passa em cada vez que a gente sai de casa e caminha pela rua, que a gente não entende ou às vezes acha que entende, mas que a gente ainda não começou nem a levantar a pontinha do véu
para entender o todo do contexto. Eu tenho uma pergunta para fazer a respeito desse mesmo assunto, né, do aborto. Porque qual seria a visão mais espiritualizada da parte masculina, né? Porque o feto é gerado por dois seres. As consequências como seriam as consequências para o outro lado, né? Para o lado masculino da coisa, porque muitas vezes as mulheres que procuram aborto, nem sempre, né? Mas a maioria das vezes são abandonadas e, enfim, são muitas questões que a gente não tem como elucidar aqui nesse papo. Mas como seriam as consequências, né? Também para o lado masculino da coisa, né? Isso aí, aqui na Terra se imputou muita carga em cima da mulher, até pela condição da sociedade mesmo, né? A mulher é a mulher que passa a vergonha, é a mulher que é tida como maluca ou perdida, tem aquela conduta machista que acha que o homem está certo, tem que aproveitar as oportunidades e por aí vai. Mas, assim, do ponto de vista espiritual, o envolvimento, seja o encarnado como mulher que vai engravidar e vai pensar em abortar, seja o encarnado como homem que, numa aventura, engravidou alguém e abandonou, as consequências virão inevitavelmente, de acordo com o contexto da situação, com a gravidade que for considerada dos fatos. Eu acho que espiritualmente não faz a menor diferença entre os envolvidos, quem é a mulher, quem é o homem, quem vai sofrer de fato o aborto ou quem não vai, porque às vezes o homem abandona, não quer saber, às vezes ele estimula que essa prática seja realizada, porque ele também não quer sujar seu nome. Às vezes a família do homem pressiona para que isso não aconteça, para que isso aconteça, aliás, também. Quer dizer, então, a gente vivencia muito as noções aqui na Terra, encarnados, em que realmente se joga a carga e a responsabilidade muito em cima da mulher. Mas, espiritualmente, eu acho que a mão que vai cobrar depois vai ter o mesmo peso, seja nele ou nela, porque as consequências, como ele diz aqui, nefastas de tudo isso, envolve todos que estão ali participando desse cenário. Não tem diferenciação de gênero, nem nenhuma coisa que possa minimizar a responsabilidade de um ou de outro. Então, acho que espiritualmente não há diferença. Toda vez que a gente deixar o negócio do aborto, mas pensar em qualquer outra atitude que não seja ideal, em que alguém estimule o outro a fazer, ou abandone o outro que esteja precisando de apoio naquele momento, ou que tinha um compromisso que não cumpriu, vai gerar consequências. E, em algum momento, os dois, ou os 10, ou as 1000 pessoas, os 1000 espíritos envolvidos naquele processo, terão que se explicar diante a enquanto eu estava lendo, eu estava pensando também, porque em algumas outras leituras a gente viu que várias situações às vezes também trazem questões relacionadas a vidas passadas. Digamos, entre aspas, né, acertos de contas, então que às vezes aquele espírito que está lá, na verdade, numa outra encarnação, fez alguma coisa e que estaria sendo feita tipo uma reparação naquele momento. E aí, vocês falando, eu pensei um pouco mais que, ainda que seja assim, essa seria uma oportunidade de não só reparar, mas de transformar aquela relação
como se fosse um perdão. Então, ainda que numa vida anterior, né, tivesse acontecido alguma coisa que justificasse aquele ato nessa vida, né, para que ficassem, digamos assim, quites, o fato de levar adiante a gravidez, de acolher, talvez seja uma forma de dar um passo além, de não só acertar as contas, mas também de levar o perdão e de fazer um acerto de uma outra forma, né? Não olho por olho, dente por dente, mas sim transformando aquela situação anterior, que ninguém vai ter o conhecimento, mas de uma forma amorosa e acolhedora, através do perdão. Faz sentido? Faz todo sentido, que é mais ou menos, né? Vamos pegar um exemplo bem fazendo ali. Duas pessoas que a gente conhece que brigam e viram inimigos. Isso aí que você está escrevendo é como chegar, vamos sentar aqui os dois juntos aqui, vamos conversar, vamos acertar as coisas. Os dois podem estar se odiando. Então, é mais ou menos isso. A literatura espírita é recheada de casos assim, de momentos como esse, que se tenta aproximar os dois espíritos que estão, sei lá, que estão indispostos, né, de querer o bem um do outro. E aí descreve nas histórias, né, gravidezes extremamente difíceis. Em alguns casos, a mãe acaba desistindo do feto, tem aborto, às vezes até espontâneo, porque o espírito que estava se preparando para encarnar tem uma repulsa tão grande que ele mesmo atrapalha esse processo e acaba provocando um aborto espontâneo. Tem muitos episódios envolvendo essa relação mal resolvida e tenta se fazer melhorar através do reencarne familiar, que às vezes vão até o seu intento, né, o nascimento de tudo, que são a gravidez é difícil, o relacionamento depois, pai ou filha, ou mãe, filho, depende de quem está envolvido, é complicado, é conturbado, e que no final dá certo, às vezes passa a vida inteira o pai ou a mãe, aquele filho não consegue se acertar a vida inteira. E muitas vezes eu já vi também de falar que a coisa fica tão beligerante que eles não conseguem não conseguem fazer nem que ele nasça. Acaba os laços sendo desvinculados e tem aborto espontâneo. E outras vezes ele é induzido porque a repulsa é tão grande que a pessoa não aguenta aquela carga e vai procurar algo que não quer, porque não quer. Eu já vi isso até na prática médica. Não quero ter esse filho de jeito nenhum, não quero, e vai e aborta. Então, é sem dúvida uma oportunidade, como você estava falando, Elisa. Como eu disse antes, vamos sentar aqui, vamos ver se a gente se acerta. E é um meio que eles têm que, pensando, né, toda aquela atmosfera que a família gera, e facilite esse intercâmbio de conversa, de sentimentos, e a coisa melhore. Muitas vezes dá certo, mas algumas vezes cabe a cada um decidir o seu próximo passo, e eles só podem lamentar e esperar uma próxima oportunidade para ajudar. Muito bom. 111, com os concertos que foram dados nele, pela palavra reagiu e postou-se como um verdadeiro aprendiz orientado por Caena na transfusão de energias que a necessidade pedia. Afastado o médico da influência nefasta, a enfermeira media a pressão da moça de hora em hora, mas essa pressão não cedia. Então foi aconselhado por mais 2 terapeutas da casa bastante repouso e aos pais da paciente que voltassem ao lar e ficassem tranquilos no tocante à vida da filha. Depois de tudo normalizado, voltamos para a casa de 111, já refeito das energias gastas na prática do bem. Descemos no seu aposento e notamos que o seu corpo desfeito,
rosto trancado e sono intranquilo. Olhamos para Miramês e ele nos esclareceu. O que observais é produto das descargas de pensamentos inferiores. Quando volitamos, o cordão de prata é como fio terra, e no corpo terra o sistema nervoso se desequilibra com as energias degradantes, emitidas pela mente em decadência. A educação dos sentimentos é meta prioritária do trabalho dos espíritos superiores. Os tempos de todas as escolas religiosas e filosóficas cuidarem disso, para que possamos fazer da Terra um paraíso, onde os anjos possam frequentar sem que nós nos envergonhemos diante deles, estão chegando. Terminamos aqui a nossa leitura do dia. Tá aqui de só rapidinho, uma lembrança que me veio agora, né? A gente costuma, quando está numa dificuldade, quando está sentindo-se mal, pedir, né, até aquela coisa que a gente já falou aqui, né, o livrai-nos do mal, né, que assim, não é simplesmente livrai-nos, né, é entender que muitas das vezes, eu ia dizer às vezes, mas muitas das vezes as coisas que a gente considera negativas que nos acontecem é para justamente nossa proteção. É aquela coisa, às vezes, simples, de um atraso, que você não tem explicação, mas se atrasa e perde um ônibus, ou não consegue entrar no elevador, ou não vai trabalhar, ou não vai fazer, ou fica doente, não vai... É exatamente o caso daquele que descreve aqui. Como ele evitou, a espiritualidade evitou que o ato fosse consumado do aborto, alterando a pressão dela, fazendo com que ela ficasse, entre aspas, doente, então que é uma coisa para nós negativa, né, para que um bem maior acontecesse. Então é só para lembrar a gente que quase, não vou dizer sempre, mas quase sempre, quando alguma coisa dá errado para a gente, parar e pensar, será que está dando errado mesmo? Ou eu tenho que repensar o que eu estou vivenciando, o que eu ia fazer, era para seguir esse caminho mesmo? Será que esse empecilho, que essa dificuldade, não é só um alerta? Preste atenção, olha com mais atenção onde você está pisando, toma mais cuidado. Então, antes de a gente pedir livrai-nos do mal, vamos refletir se é realmente um mal ou se é o maior bem que a gente pode estar recebendo naquele momento.